Minha esposa roubou o fundo universitário do nosso filho para ajudar o vagabundo do irmão dela, mas... Eu, de 41 anos, estou casado com Melissa, de 38 anos, há 13 anos, e temos um filho de 11 anos. Estou tão furioso e indignado. Minha esposa, minha pouco inteligente esposa, acha que está tudo bem desperdiçar o dinheiro da universidade do nosso filho, tudo por uma razão ainda menos inteligente. Ontem, sentei-me para revisar minhas contas e notei que faltava dinheiro no fundo universitário. Achei estranho, porque só faço depósitos nessa conta, nunca faço retiradas. Às vezes, tiro dinheiro das economias ou até do fundo de aposentadoria quando há uma crise real, mas do fundo universitário do meu filho, nem pensar, esse é o futuro dele. Venho guardando esse dinheiro desde que meu filho nasceu, todos os meses, sem falta, uma parte da minha renda ia para essa conta. Jurei que, ao contrário de mim, meu filho teria uma chance real de estudar e ter um futuro. Veja bem, eu vim do nada, cresci na pobreza, com 4 irmãos, e mal tínhamos comida na mesa. Meus pais trabalhavam até a exaustão, mas nunca era suficiente. Eu era o mais velho, imagine a responsabilidade sobre meus ombros. Fomos para uma escola pública, sobrevivemos com vários alimentação e eu nem sequer terminei o ensino médio. Ir para a universidade era um luxo inimaginável. Depois da escola, eu tinha que cuidar da casa e dos meus irmãos mais novos. Quando minha irmã chegou à minha idade, ela assumiu essas responsabilidades e eu tive que sair com meu pai para ganhar mais dinheiro. Ele trabalhava em uma oficina e me levava com ele para ajudar. Eu não recebia nada, mas ajudava meu pai a terminar o trabalho mais rápido, o que aumentava suas comissões além do salário. Quanto mais carros ele lavava, mais comissão e gorjetas ele ganhava. Com ele aprendi todas as ferramentas e habilidades. Com o tempo, meu pai abriu sua própria pequena oficina, que minha irmã e eu ajudamos a administrar. Pensamos que isso resolveria nossos problemas financeiros e que nós 3 construiríamos um negócio de sucesso. Infelizmente, não deu certo e tivemos que fechar após alguns anos. Todos voltamos a trabalhar, dessa vez separadamente. Eu comecei em outra oficina e, com o tempo, montei a minha própria. Conheci Melissa na casa dos 20 e poucos anos e nos casamos alguns anos depois. No dia em que meu filho nasceu, prometi a mim mesmo que ele não passaria pelo mesmo que eu. Comecei a economizar para a universidade dele. Melissa adorava a ideia de que eu levava o futuro do nosso filho tão a sério. Ela também se importava com isso, ou pelo menos foi o que pensei. Não sei o que aconteceu com ela para pensar que estava tudo bem usar aquele dinheiro para bobagens. E sabe o que é pior? Ela escondeu isso de mim. Já faz quase um mês desde que ela retirou esse dinheiro e não me disse nada até que eu descobri. Me senti péssimo quando entrei na conta e vi que o saldo estava muito abaixo do que deveria. Muito abaixo. Pelo menos 20% do fundo tinha desaparecido. Atualizei a página, talvez fosse um erro, mas não, o número continuava lá. Fiquei assustado, pensando que alguém tinha hackeado a conta, e só consegui pensar, e agora, o que eu faço? Mas então verifiquei as transações e lá estava, o dinheiro havia sido transferido para a conta dela. Revisei com cuidado para ver se havia alguma transação fraudulenta, mas não, era dela. Fui confrontá-la imediatamente, nada de esperar que ela viesse me contar. Mostrei a transação no meu telefone e ela me olhou como se dissesse você descobriu, sem dizer uma única palavra. O silêncio dela aumentou ainda mais minha ansiedade e eu gritei, você se importa em explicar? Ela demorou alguns segundos, como se estivesse procurando as palavras certas, mas mesmo assim não disse nada. Eu insisti, não se faça de boba, esse dinheiro era para o futuro do nosso filho. Está faltando na conta, são milhares de dólares. O que você fez? Depois de muita insistência, ela respondeu, eu precisava, vou devolver. Senti que estava apertando tanto a mandíbula que pensei que meus dentes iam se quebrar e eu teria que comer comida processada pelo resto da vida. Você precisava para quê? Silêncio de novo. A atitude dela estava me deixando louco, ela não queria me dizer onde havia gasto aquela enorme quantia de dinheiro. Então, ela respondeu como se não fosse da minha conta onde havia gasto dinheiro, coisas. Eu nem percebi o quanto estava gritando. Coisas? Que coisas? Que urgência havia para comprar isso e por que com um fundo universitário? Ela respondeu timidamente, faz tempo que eu queria uns brincos de diamantes, eles estavam em oferta e eu não resisti. Pensei em usar aquele dinheiro e ir repondo aos poucos todos os meses. Inacreditável! Ela comprou diamantes. Ela sabe perfeitamente o quanto aquilo significa para mim.
Me esforcei tanto para economizar esse dinheiro e ela simplesmente pegou, sem me dizer nada. Ela não parecia entender a gravidade da situação, nem que havia gastado em algo tão inútil. A resposta dela para tudo era: calma, eu vou repor. Com aquele tom frio e despreocupado. Eu já estava no limite. Calma? E como você vai repor esse dinheiro? Você recebeu um aumento secreto? Ganhou na loteria? Porque da última vez que vi seu salário, mal cobre a sua parte das despesas e as suas idas ao spa. Então me diz, como pretende repor esse dinheiro? Ela parecia irritada por eu estar fazendo tantas perguntas. Você está sendo tão dramático. Não é como se eu tivesse pegado tudo. Passei a mão no rosto, tentando não dizer algo de que me arrependeria. Você pegou milhares. Anos de economia e planejamento se foram, e você nem se importa. Estamos falando do dinheiro do seu filho aqui. Sem uma gota de remorso, ela disse: eu me importo, mas não é como se não pudéssemos economizar de novo. Sua nova oficina está indo muito bem, vamos conseguir juntar o dinheiro de novo. Eu respondi: você realmente acha que é tão fácil assim? Você nos atrasou anos, você sequer entende isso. Ela ficou irritada por eu continuar insistindo, revirou os olhos e disse: olha, já disse que vou resolver isso, não sei o que mais você quer que eu diga. Foi aí que explodi. Uma desculpa seria um bom começo. Talvez algum remorso de verdade. Talvez um plano que não seja só vou repor quando você sabe que não pode. Ela respondeu: você age como se eu tivesse cometido um crime. Era o nosso dinheiro. Esse fundo não vai ser necessário por pelo menos 5 anos. Meu sangue fervia com aquele comentário de que era apenas dinheiro. Não, aquilo não era apenas dinheiro, era o futuro do nosso filho, e o pior é que ela nem sequer demonstrava se importar. Não tenho palavras para descrever a raiva que sinto por dentro. Desde então, não falo com ela. Ela disse que me daria espaço para me acalmar e que depois poderíamos ter uma conversa madura. Não acho que isso vá acontecer até que ela entenda a seriedade do erro que cometeu, o que até agora não aconteceu, e pela reação dela, não espero que aconteça. Ela veio 2 vezes perguntar se eu já estava pronto para conversar, mas eu não estou. Como poderia estar? Não sei se estou exagerando como ela diz, que é só dinheiro. Alguém pode se identificar comigo? Estou sendo irracional na minha raiva? Atualização 1. Depois de alguns dias, minha raiva diminuiu o suficiente para que eu começasse a pensar com clareza. Havia algo na história dela que não fazia sentido. Melissa nunca foi fã de diamantes. Em todos os anos que estivemos juntos, ela jamais mencionou que queria joias luxuosas. Então, por que agora? E por que tirar aquele dinheiro do fundo universitário do nosso filho? Não fazia sentido. A desconfiança tomou conta de mim e pedi que ela me mostrasse os brincos. Ela ficou paralisada, como se eu a tivesse pegado roubando. Quando descobri sobre o dinheiro, ela agiu como se não fosse nada demais, mas agora estava suando. Depois, balbuciou algo sobre os brincos ainda estarem em processo de fabricação. Perguntei: ah, então você mandou fazer sob medida? E ela assentiu: sim. Então eu disse: está bem, me mostra o desenho. Ela começou a gaguejar, disse que estava no iPad e que me mostraria mais tarde. Eu apenas a encarei, sabia que ela estava encurralada. O que ela fez em seguida foi abrir uma imagem qualquer do Google e mostrá-la para mim, como se eu não fosse perceber. Suspirei e perguntei diretamente: o que está acontecendo? Por que você está mentindo? O que você fez com o dinheiro? Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Então confessou a verdade. Ela não gastou o dinheiro com ela mesma, ela deu ao maldito irmão dela, quem? Minha paciência já estava acostumada com as besteiras da minha esposa, mas dessa vez não era só pelo dinheiro, era pelas mentiras. Melissa sempre teve um apego especial por quem, praticamente o criou depois que os pais deles morreram em um acidente de carro quando ela tinha 17 anos. Enquanto as amigas dela iam para a universidade, Melissa trabalhava em turnos duplos em lojas para garantir que ele tivesse comida e roupas. Ela abriu mão de tudo por ele. Essa foi uma das coisas que mais admirei nela quando a conheci, porque me conectava com minha própria história. Quando a oficina do meu pai fechou, minha irmã e eu nos mudamos para a cidade. Consegui um emprego em uma oficina mecânica e minha irmã foi trabalhar em uma loja, onde Melissa era colega dela. Minha irmã nos apresentou. Eu tinha 21 anos, ela tinha 19 e quem era só uma criança, talvez de 11 ou 12 anos.
Melissa se esforçava ao máximo para que quem não passasse pelo que ela passou. Eu tinha muito respeito por isso, afinal, eu também sabia como era cuidar dos irmãos mais novos. Estava na mesma situação, ajudando meus pais e irmãos. Eu pedi Melissa em casamento mesmo sem ter muito e nos casamos. Aqueles primeiros anos foram difíceis, vivíamos no limite, mal conseguíamos nos manter. Eu fazia horas extras e ela também, mas conseguimos seguir em frente. Ela sempre dizia que ajudaria quem até que ele conseguisse se sustentar sozinho, mas ele nunca conseguiu. Ele só continua pedindo e ela nunca para de dar. Não foi a primeira vez que ela o salvou, nem de longe. Ele é um homem adulto, casado e com filhos, e ainda assim ela segue resolvendo os problemas dele. Ela pagou o aluguel dele quando ele foi despejado, cobriu o pagamento do carro quando ele não soube planejar o orçamento, pagou suas dívidas de jogo 2 vezes e agora isso. Alguns anos atrás, quem começou um negócio de venda de doces numa van com a ajuda dela. Nunca me importei que ela o ajudasse com pequenas coisas, mas ele é um irresponsável. Pegou empréstimos, se endividou e, quando seu negócio fracassou, correu direto para a irmã. E Melissa, sem pensar 2 vezes, pegou parte do fundo universitário do nosso filho e deu para ele. Eu disse a ela exatamente o que pensava: você roubou por ele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto me dava aquela desculpa patética: ele é meu irmão, eu tinha que fazer isso. Não podia deixá-lo sozinho. Eu gritei: você não tinha que fazer nada. Ele é um adulto, tem que lidar com os próprios problemas. Ela balançou a cabeça, ainda chorando. Você não entende, ele não tem mais ninguém. Gritei ainda mais alto: e o nosso filho? Ele tem mais alguém que cuide dele ou isso não importa para você? Ela chorava ainda mais forte, mas eu não senti um pingo de pena dela. Eu disse: você roubou e depois mentiu para encobrir isso. Me fez pensar que havia gastado dinheiro em compras, quando na verdade estava socorrendo um adulto que se recusa a assumir qualquer responsabilidade pela própria vida. Por que você mentiu? Ela sussurrou: eu tive medo, sabia que você ficaria ainda mais bravo se eu contasse a verdade. Claro que eu ficaria bravo. Eu jamais desperdiçaria o dinheiro do meu filho com alguém que não merece. É evidente que estou furioso, porque isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre confiança. E agora, não sei se posso confiar nela novamente. Quer saber? Nesse ponto, eu quase preferia que ela realmente tivesse comprado aqueles malditos brincos de diamante. Pelo menos poderíamos vendê-los se as coisas ficassem difíceis. Mas dar esse dinheiro ao quem foi como tacar fogo nele. Não há como recuperar esse dinheiro. Não há como vender o quem, acho que nem no mercado negro o aceitariam. Ela tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Tentou me acalmar dizendo: eu vou dar um jeito, vou encontrar uma forma de devolver o dinheiro. Eu ri, debochado: como? Quem vai devolver esse dinheiro? Nós dois sabemos que isso não vai acontecer. Ele é um parasita e você o alimentou com o futuro do nosso filho para que ele se tornasse um parasita ainda maior. Ela não teve nada para responder a isso. Me levantei e saí furioso. Preciso de um tempo, não me siga. Neste momento, me sinto mais traído do que nunca na minha vida. Parece que estou casado com uma estranha, uma mulher capaz de roubar do próprio filho e mentir na minha cara sem um pingo de culpa. Como posso voltar a confiar nela? Muita gente me perguntou na minha primeira postagem se ela também contribuía para o fundo. Nada disso, era só eu. Se considerarmos que pelo menos 95% do fundo saiu do meu bolso, às vezes, quando ela ganhava algum bônus, colocava alguns dólares, mas isso não dá a ela o direito de desperdiçá-lo. Atualização 2, fiz minhas malas e fui embora. Ela não me respeita, sempre colocou o irmão em primeiro lugar e agora cruzou a maldita linha. Mas o que realmente me destruiu foi meu filho. Depois que a verdade veio à tona, passamos dias brigando. Ela esperava que eu a perdoasse como se confessar já fosse o suficiente para merecer meu perdão. Numa noite, estávamos discutindo outra vez, a mesma briga de sempre, eu perguntando como ela pôde fazer isso com a gente e ela desviando, agindo como se não fosse nada demais. Já estava farto das besteiras dela, então peguei o essencial e saí do quarto. Quando saí, encontrei nosso filho parado no corredor, chorando e tremendo. Eu o abracei, mas ele me pediu que esperasse um momento. Fiquei parado na porta. Ele voltou com uma mochila na mão e me disse: por favor, me leva com você. Eu não sabia o que dizer. Melissa também saiu e perguntou o que estava acontecendo.
Nosso filho respondeu com algo que partiu meu coração: eu quero ir com o papai. A forma como ele se defendeu foi tudo para mim. Comecei a caminhar até a porta com ele, mas Melissa se colocou na nossa frente e exigiu: o que você está fazendo? Eu respondi calmamente: estou indo embora. Ela explodiu: você não pode simplesmente levar nosso filho e sair assim. Antes que eu pudesse dizer algo, nosso filho falou: eu não quero ficar com você. Ela tentou argumentar: você está com raiva, seu pai está te fazendo pensar coisas ruins. Mas ele a interrompeu: você não me ama. Uma vez, o tio Ken me disse que você gostava mais dele do que de mim. Eu não acreditei, mas agora eu acredito. Vi como aquelas palavras a atingiram, como doeu ouvir aquilo do próprio filho. Uma criança não deveria sentir isso pela própria mãe, mas ele sentia. E isso foi o suficiente para mim. Eu não ia deixar meu filho em uma casa onde ele era tratado como segunda opção. Ela me olhou desesperada, como se estivesse esperando que eu a defendesse, esperando que eu dissesse algo que a ajudasse, mas eu não tinha mais nada para dar. Ela se colocou nessa situação sozinha. Passamos por ela e ela agarrou meu braço, cravando as unhas. Você não pode fazer isso. Está colocando ele contra mim. Eu me soltei e respondi: eu não precisei dizer uma palavra, você mesma fez isso. Ela cerrou os dentes e ameaçou lutar pela guarda total. Até aquele momento, eu não tinha pensado seriamente em me divorciar, mas naquele instante, ela me deu a melhor ideia de todas: fazer isso. Não havia mais volta. Eu a encarei e disse calmamente: tenta, vamos ver até onde você chega. Saímos e fomos para a casa dos meus pais. Já estamos morando aqui há 2 semanas e eu já dei entrada no pedido de divórcio. Minha mãe insistiu para que eu procurasse um lugar por perto para que eles possam me ajudar a criar meu filho. Já encontrei um e vamos nos mudar na próxima semana. O irônico é que Melissa nem sequer tentou entrar em contato. Nem uma maldita ligação, nem uma mensagem, nada. Não sei, ao menos esperava que ela perguntasse como estava nosso filho. No começo, meu filho olhava para o meu telefone toda vez que tocava, pensando que talvez fosse ela. Depois, ele parou de olhar e também deixou de perguntar. Ele desistiu da própria mãe, dizendo: ela não se importa. Tentei dizer a ele: ela só está chateada porque nós fomos embora. Eu não sabia mais o que dizer para um menino que sente que sua mãe não o ama. Mas ele me olhou com os olhos frios e disse: o tio Ken é mais importante para ela. Não respondi mais nada, porque talvez ele esteja certo. Ele jurou que nunca mais vai vê-la, disse que não tem mais mãe. Eu sei que ele está machucado, sei que não fala isso de verdade, mas, droga, me dá ódio que ela o tenha feito sentir assim. Provavelmente ela está lá sentada, pensando que vamos rastejar de volta, achando que eu não consigo criar meu filho sozinho, que ele vai sentir tanto a falta dela que vai implorar para voltar. Pois bem, ela que se prepare para um choque de realidade. Estou pedindo o divórcio, não há mais volta. Não quando ela nem sequer percebe o que fez de errado. Não quando ela nem sequer tenta consertar as coisas. Prefiro criar meu filho sozinho do que vê-lo crescer em uma casa onde ele precisa disputar o amor da própria mãe. Que ela fique com o maldito irmão dela. Eu fico com meu filho. Atualização 3. Desculpem pela demora em atualizar, a vida de pai solteiro não é das mais fáceis, mas estou me acostumando. Agora, tenho algo que vai arrancar um sorriso de vocês. Ela achou que eu estava brincando com o divórcio, pensou que era só um chilique meu e que logo passaria, que eu voltaria rastejando. Não levou a sério até que recebeu os papéis. Assim que os teve em mãos, entrou em pânico. Apareceu na casa dos meus pais com os olhos arregalados e desesperada, implorando para que conversássemos, para que tentássemos resolver as coisas. Disse que devolveria o dinheiro, que faria o que fosse preciso. Eu disse: se você realmente quer consertar alguma coisa, comece pelo seu filho, porque agora ele nem sente que tem mãe. Aquilo abalou, mas ela sentiu e foi falar com ele. Eu fiquei na outra sala, ouvindo. Ela bateu na porta do quarto dele, ele não respondeu por 5 minutos, e quando finalmente falou, foi com uma voz fria: agora você lembra de mim? Ela tentou justificar: eu sei que deveria ter vindo antes, mas ele a interrompeu, mas não veio. Esperou semanas. Ela tentou abraçá-lo, mas ele se afastou. Ela disse: desculpa, eu estava te dando espaço. Ele respondeu: não, você estava esperando que o papai me trouxesse de volta. E quando viu que isso não aconteceu, só então resolveu vir. Meu filho estava machucado, e isso me partiu por dentro, mas ele não estava errado.
Ela implorou: vem comigo, vamos voltar para casa. E ele respondeu: eu já estou em casa. Deve ser duro ouvir isso do próprio filho, e foi o que a fez desmoronar. Ela começou a chorar desesperadamente, suplicando e tentando fazê-lo se sentir culpado, mas ele não cedeu. Então eu intervi e disse para ela deixar por isso mesmo. Ela me pediu para conversarmos em particular, eu aceitei. Saímos e fui direto ao ponto: reconciliação está fora de questão. Se tiver algo mais para dizer, pode falar. Mas ela não disse nada, porque o que realmente queria era que voltássemos a ficar juntos. Então ela falou: estou preocupada com o nosso filho, ele não está preparado para tudo isso. Bom, talvez ela devesse ter pensado nisso antes de roubar o dinheiro dele. Eu poderia ter gritado, mas não vi mais motivo para isso. Em vez disso, apenas disse: estou levando ele para a terapia, ajudando ele a lidar com tudo isso. Diferente de você, ele é minha prioridade, e eu farei de tudo pelo bem-estar dele. Ela não lutou tanto quanto eu imaginei. O divórcio foi finalizado, dividimos tudo meio a meio para manter as coisas simples. Foi acordada a guarda compartilhada, mas não discuti porque meu filho já tem idade para decidir, e ele nunca passou sequer um dia com ela. Se ela tivesse tentado forçá-lo, eu teria levado isso direto para o tribunal. Eu estava preocupado com a forma como meu filho lidaria com tudo isso, mas ele foi mais maduro do que uma criança deveria ser. Uma noite, ele me disse: cada um tem suas prioridades, papai. E talvez nós nunca tenhamos sido a dela. Isso me doeu mais do que qualquer briga que já tive com Melissa. Isso deveria ter sido o fim, mas o destino tinha outros planos. A verdadeira reviravolta veio depois, quando Ken virou as costas para ela. Desde que saímos de casa, Melissa passava a maior parte das tardes na casa de Ken, usando-o como se fosse seu animal de apoio emocional. No começo, a esposa de Ken aguentou, mas eventualmente se cansou da intromissão de Melissa na vida deles. Melissa também tinha o péssimo hábito de menosprezá-la, agindo como se ela não fosse boa o bastante para Ken, como se ninguém pudesse cuidar dele melhor que ela. Até que, um dia, a esposa dele se cansou e deu um ultimato: ou ela saía da casa, ou Melissa saía. E Ken escolheu a esposa. Ele disse a Melissa que ela precisava se afastar, que desse espaço a eles. Disse que não era normal ela estar lá o tempo todo. Melissa perdeu o controle, insultou a esposa dele, acusou-a de estar destruindo o vínculo deles como irmãos, gritou que havia sacrificado tudo por ele e que agora estava sendo abandonada. Mas Ken não se importou. Ele simplesmente fechou a porta na cara dela. A esposa dele acabou me mandando uma mensagem, dizendo que eu precisava controlar minha esposa porque ela estava arruinando o casamento deles. Embora, naquela época, o divórcio ainda não estivesse concluído, ela já não era mais minha responsabilidade. Por um instante, tive vontade de responder: seu marido arruinou o meu. Mas só respondi: esses irmãos não fazem mais parte da minha vida, e ela já não é mais meu problema. Desde então, Melissa tem vindo mais vezes à nossa casa, pedindo ao nosso filho que saia com ela. Mas depois de mais de um ano vivendo longe dela, para ele, ela quase não existe. Ele não guarda mais rancor, mas é completamente indiferente a ela. Recusa os convites dela educadamente, sem um pingo de culpa. Curiosa vida! Ela passou toda a maldita vida colocando Ken em primeiro lugar e, no final, acabou sozinha. Atualização 4. Meu filho fez 15 anos há alguns meses, e durante todo esse tempo, ele não quis ver a mãe nem uma única vez. Depois de um tempo, Melissa basicamente desistiu de tentar. Existe uma quantidade limitada de rejeições que uma pessoa consegue suportar. Para explicar o que aconteceu com Melissa, primeiro é necessário contar como foi a divisão dos bens, especialmente em relação à conta que continha o fundo universitário do meu filho. Chegamos a um acordo em que a conta ficaria apenas no meu nome e ela não teria que devolver a parte que retirou. Era uma conta conjunta simples, não tínhamos dinheiro para criar um fundo fiduciário nem nada assim, era só uma conta básica onde depositávamos o dinheiro. Por isso, eu não tinha base legal para processá-la. Esse acordo me pareceu justo, desde que ela não pudesse mais ter acesso ao dinheiro que restava. Eu poderia voltar a economizar e protegê-lo. O restante dos bens foi dividido de forma equilibrada, eu fiquei com o meu negócio e ela ficou com a casa. Casa que, mais tarde, ela teve que vender porque não conseguia arcar com os custos. Agora sim, vamos ao que eu queria contar. Antes de vender a casa, pela qual sei que ela conseguiu menos dinheiro do que esperava, ela exigiu que o irmão devolvesse o dinheiro que ela havia emprestado a ele. Não sei quanto ela esperava lucrar com aquela casa.
Era uma construção antiga e pequena, não é como se alguém fosse pagar uma fortuna por ela. Mesmo antes de exigir o dinheiro, ela também tentou destruir o casamento do irmão, mas vou falar disso mais adiante. Ela queria que ele devolvesse o dinheiro, e queria na hora. O irmão dela disse que não tinha o dinheiro, o que eu acredito, porque aquele inútil não tem nem disposição para trabalhar. Mas ela insistiu e, depois de desabafar sobre a própria vida, decidiu se vingar dele por ser um ingrato. Melissa ameaçou processá-lo e fez diversas publicações nas redes sociais contando tudo, esperando que as pessoas ficassem do lado dela. Ela se lamentava, chorando por ajuda, dizendo que o irmão não queria devolver o dinheiro e que ela não conseguia mais pagar as contas da casa. O trabalho dela nunca foi o melhor em termos de salário e ela só recebia pequenos bônus no ano, algo em torno de 200 ou 300 dólares, que era o pouco que ela contribuía para o fundo universitário do nosso filho. Por fim, colocou a casa à venda e se mudou para um apartamento menor e mais condizente com a realidade financeira dela. Eu sei disso porque ela chegou a me oferecer a casa, mas por um preço ridículo, talvez uns 40% acima do que eu achava que realmente valia. No final, ela acabou vendendo por menos, porque foi baixando o preço aos poucos, durante meses, até que alguém comprou. Agora, antes de tudo isso, ela tentou arruinar o casamento do próprio irmão. Ela sabia que a cunhada era um pouco ciumenta, então, usando um número de telefone diferente, que o irmão acredita que ela conseguiu apenas para isso, Melissa começou a mandar mensagens para ele se passando por outra mulher. Ela chegou a enviar fotos um tanto sugestivas para deixar tudo mais convincente. Isso já ultrapassa a obsessão emocional que ela sempre teve com ele e entra em outra categoria completamente perturbadora. O irmão dela percebeu que era ela. Não sei exatamente como, mas ele também fez várias publicações sobre isso, foi assim que eu fiquei sabendo de tudo. E, não perguntem pelas fotos, porque ele não as tornou públicas. Aquilo foi o golpe final na relação deles e foi o que levou Melissa a exigir que ele devolvesse o dinheiro. Acho que não estou esquecendo de nada. Isso é tudo que minha ex fez nesse tempo, e, honestamente, é mais do que algumas pessoas fazem em uma vida inteira. História 2. Pedi ao meu namorado se eu poderia ir sozinha à academia e ele me acusou de estar procurando atenção masculina, mas eu tenho 26 anos e estou em um relacionamento sério com meu namorado, que tem 27 anos, há quase 5 anos. Nós nos conhecemos por meio de amigos em comum em uma festa na casa de alguém, lá em 2020, logo antes da pandemia começar. Começamos a namorar e acabamos passando a quarentena juntos, o que acelerou bastante nosso relacionamento. Nós temos um relacionamento muito bom e conseguimos integrar bem nossas vidas até este momento. Estamos morando juntos há cerca de 1 ano e meio em um apartamento decente em Etobicoke. É um lugar de 3 quartos em um prédio relativamente novo, com comodidades como estacionamento subterrâneo e uma pequena academia compartilhada que quase ninguém usa porque os equipamentos estão sempre quebrados. Eu trabalho em casa em tempo integral como coordenadora de marketing para uma empresa de comércio eletrônico, e ele trabalha no modelo híbrido como especialista em saúde e segurança para uma empresa de construção. Ele normalmente só precisa ir ao trabalho presencialmente 3 vezes por semana, o que significa que ele fica bastante tempo em casa comigo. Às vezes o apartamento parece pequeno quando nós dois estamos trabalhando em casa. Minha mesa fica no segundo quarto, enquanto ele ocupa a mesa de jantar. Às vezes consigo ouvi-lo em suas ligações através da parede, o que pode ser meio distração quando estou tentando me concentrar no meu próprio trabalho. Eu investi em um bom fone de ouvido com cancelamento de ruído, mas ainda assim, tem algo na sensação de saber que há alguém bem do outro lado da parede que me incomoda um pouco. Nós temos grupos de amigos separados, e eu consigo sair com as minhas amigas de vez em quando, mas como somos todos adultos com agendas cheias, isso acaba acontecendo só uma vez por mês, mais ou menos. Minhas amigas mais próximas são a Jen e a Sarah, que eu conheço desde a faculdade. A Jen trabalha como enfermeira, então a agenda dela é uma loucura, e a Sarah tem 2 filhos com menos de 5 anos. Então conseguir que ela saia de casa é quase como planejar uma operação militar. Mesmo assim, eu moro perto de várias das minhas amigas, então no final da noite, eu sempre acabo voltando para casa. Não é como se eu dormisse na casa de alguém. Da última vez que saí com as meninas, só fomos jantar e tomar uns drinks em um restaurante local, nada fora do comum. Passamos a maior parte do tempo falando sobre os filhos da Sarah e as desventuras amorosas da Jen. Eu cheguei em casa por volta das 11 da noite e encontrei meu namorado dormindo no sofá com a Netflix ainda ligada. Os amigos do meu namorado são, na maioria, caras que ele conhece da faculdade e do trabalho. Tem o Mike, que ele conhece desde o ensino médio, e alguns colegas do emprego atual. Às vezes, eles se encontram para assistir esportes ou jogar videogame. No mês passado, eles foram a um jogo dos Leafs e voltaram bem bêbados.
Ele estava tropeçando pelo apartamento, tentando me contar sobre o jogo enquanto enrolava as palavras. Eu não me importei, é bom para ele ter o tempo social dele. Fiz ele beber água e tomar um Advil antes de dormir, e no dia seguinte ele acordou gemendo de dor de cabeça. Eu só ri e fiz um café da manhã bem gorduroso para ajudar na ressaca. Agora aqui está o problema. No começo do ano, meu namorado e eu fizemos uma resolução de ano novo para começar a ir mais à academia, bem clichê, eu sei. Nós dois ganhamos um pouco de peso durante a Covid e nunca realmente perdemos. Além disso, eu estava me sentindo mais cansada ultimamente e ele vinha reclamando que suas costas estavam doendo de tanto ficar sentado à mesa o dia todo. Nós nos matriculamos em uma academia perto do nosso apartamento. É meio cara, $80 por mês para cada um, mas tem bons equipamentos e aulas legais. Acabou sendo uma ótima adição à nossa rotina. Íamos juntos logo depois que ele terminava o trabalho, por volta das 6 da tarde, e passávamos cerca de 1h30 lá. Funcionava bem com nossos horários, já que eu posso encerrar meu trabalho quando quiser. Durante o primeiro mês, nós dois estávamos bem motivados. Íamos à academia de 3 a 4 vezes por semana, voltávamos para casa, cozinhávamos um jantar saudável e nos sentíamos bem com isso. Eu comecei a notar pequenas mudanças no meu corpo, minhas roupas começaram a cair melhor, eu tinha mais energia e não ficava mais ofegante ao subir as escadas do nosso prédio. Ele também começou a ver resultados, especialmente nos braços e nos ombros, o que eu, definitivamente, achei bem atraente. 2 semanas atrás ele pegou um resfriado muito forte, ficou em casa doente por alguns dias e não conseguiu ir à academia. Começou com uma dor de garganta, depois ele ficou todo congestionado e tossindo a noite inteira. Ele testou negativo para a Covid, mas fosse lá o que fosse, esse vírus realmente deixou ele acabado. Fiz sopa e chá para ele, comprei remédios para resfriado, essas coisas básicas. Ele estava bem miserável e passou a maior parte do tempo na cama assistindo séries no laptop. Eu tentei trabalhar na sala para dar espaço a ele, mas nosso apartamento não é tão grande assim, então eu ainda conseguia ouvir ele tossindo e assoando o nariz do outro cômodo. Eu ainda queria manter nossa rotina de academia, então fui sozinha, e percebi como era bom ter algumas horas só para mim. Eu fui às 4 da tarde em vez de esperar até às 6, e a academia estava muito mais vazia. Não havia filas para os aparelhos e eu conseguia até ouvir meus próprios pensamentos. Eu gostei disso. Gostei de não precisar me adaptar ao horário de trabalho dele. Gostei de poder simplesmente ir sozinha, passar no café no caminho e ouvir Megan Thee Stallion bem alto no carro. Tem algo libertador em cantar Savage a plenos pulmões sem ele me lançar aquele olhar de desaprovação que ele faz quando não curte minhas escolhas musicais. Gostei de poder participar de uma aula de yoga, e estou pensando em tentar uma aula de pilates também. A instrutora de yoga era uma senhora mais velha com uma energia incrível. A instrutora realmente dedicou tempo para ajustar as posturas de todos, e depois daquela hora de aula, eu me senti mais relaxada do que havia me sentido em meses. Meu namorado gosta mais de se concentrar em cardio e um pouco de musculação, ele passa a maior parte do tempo na esteira ou com os pesos livres, e às vezes, usa a máquina de remo. Eu já perguntei se ele gostaria de fazer uma aula comigo, mas ele disse que era uma perda de tempo. Uma vez ele comentou, por que eu pagaria para alguém me mandar alongar se eu posso simplesmente correr na esteira e realmente queimar calorias? Eu deixei pra lá porque sei que cada um tem suas preferências, mas sempre tive curiosidade de experimentar diferentes tipos de aulas. A academia oferece de tudo, desde treino e até barre e spinning, e eu quero explorar para descobrir o que eu realmente gosto. Eu não tinha percebido quanto tempo passávamos juntos até que finalmente tive um momento para pensar. A ficha caiu quando eu estava dirigindo para a casa da academia, sozinha, apenas aproveitando o silêncio. Tirando o tempo que ele passa no trabalho e com os amigos, nós passamos praticamente todos os momentos juntos. Tomamos café da manhã juntos todas as manhãs, sempre com a mesma rotina. Eu faço café enquanto ele prepara cereal na torradeira. Ele gosta do café preto, enquanto eu coloco leite de aveia e um pouco de mel no meu. Sentamos no balcão da cozinha, rolando a tela do celular antes de começar a trabalhar. Às vezes conversamos sobre o que temos planejado para o dia, mas muitas vezes é apenas um silêncio confortável enquanto ambos despertamos. Almoçamos juntos quando ele está em casa, geralmente sobras do jantar ou sanduíches. Às vezes assistimos a um episódio de alguma série que estamos acompanhando enquanto comemos. Se o tempo está bom, podemos sentar na nossa pequena varanda que mal tem espaço para 2 cadeiras e uma mesinha. Ele sempre pergunta o que eu vou comer, mesmo que tenha sobras na geladeira que ele poderia simplesmente escolher. Jantamos juntos também. Eu geralmente cozinho porque estou em casa de qualquer forma. Eu até que fiquei boa em planejar refeições e testar novas receitas. Ele sempre aprecia a comida, mas raramente se oferece para cozinhar. Quando ele cozinha, normalmente é algo simples como macarrão com molho de pote ou alguma outra receita fácil. Ele ajuda com a louça às vezes, mas na maioria das vezes, sou eu que acabo limpando a cozinha.
Eu não me importo de cozinhar, na verdade eu gosto, mas às vezes gostaria que ele se oferecesse para fazer isso com mais frequência. Assistimos filmes e séries juntos. No momento estamos assistindo uma série de ficção científica que ele escolheu. Antes disso foi um documentário policial que eu queria ver. Nós fazemos concessões sobre o que assistir, mas sempre assistimos juntos. Nossa rotina noturna é bem definida: jantar, TV, talvez rolar um pouco o celular e depois cama. Nos fins de semana pode ser que assistamos 1 ou 2 filmes. Também passamos a maior parte dos fins de semana juntos, seja fazendo tarefas no apartamento, visitando os pais dele, que moram a cerca de 1 hora de distância, ou apenas relaxando em casa. Às vezes saímos para jantar ou tomar uns drinks com amigos, mas quase sempre como um casal. A última vez que me lembro de ter passado um dia inteiro de fim de semana sozinha foi quando ele foi pescar com o pai e o irmão, há uns 6 meses. Eu amo passar tempo com ele e adoro estar com ele. Nada disso é realmente um problema para mim, mas não consigo lembrar a última vez que eu soltei um pum e ele não estava lá para fazer piada sobre isso. Parece bobo, mas é verdade. Estamos constantemente no espaço um do outro. Nem lembro a última vez que tive o apartamento só para mim por mais de algumas horas. Mesmo quando ele vai trabalhar, ele está de volta às 5:30 da tarde, e quando sai com os amigos, normalmente é só para assistir a um jogo ou tomar algumas cervejas. Nada que dure o dia inteiro. Depois de perceber tudo isso, conversei com meu namorado e perguntei se ele ficaria bem se eu começasse a ir à academia sozinha. Estávamos jantando na hora e ele não entendeu muito bem, achou estranho e levou isso como uma ofensa. Ele parou o garfo no meio do caminho até a boca e me olhou confuso, como se eu tivesse acabado de falar em outra língua. Ele perguntou se eu não gostava de treinar com ele. Eu respondi que, embora gostasse de treinar com ele, também estava gostando de ir sozinha e de poder fazer aulas que ele não necessariamente curtia. Expliquei que havia tido uma experiência muito boa na aula de yoga e que queria testar outras aulas que eram oferecidas durante a tarde. Ele disse que se fosse uma questão de horário, ele poderia abrir mão do horário de almoço dele e ir comigo no meio do dia, se eu preferisse assim. Ele até se ofereceu para reorganizar as reuniões do trabalho para encaixar um horário de academia mais cedo. Achei isso fofo, mas também meio que fora do ponto. Não se tratava do horário, mas sim de eu ter um tempo só para mim. Insisti que não era nada pessoal, eu só queria um tempo feminino e um pouco de espaço que eu estava precisando. Foi então que a expressão dele mudou. Ele colocou o garfo na mesa e se recostou na cadeira. Toda a postura dele mudou e eu percebi que ele estava pensando em alguma coisa. Ele então me acusou de querer ir à academia por um motivo específico, insinuando que eu estava fazendo isso para chamar a atenção de outros caras. Então, qual é o nome dele? Ele perguntou, tentando soar como uma piada, mas com um tom meio ácido na voz. Eu percebi que ele estava meio que falando sério, o que foi ao mesmo tempo irritante e doloroso. Eu, é claro, fiquei ofendida e disse que não era nada disso, que eu só precisava de uma coisa na semana que fosse só para mim. Apontei que ele tem o trabalho, onde vê outras pessoas, enquanto eu fico o dia inteiro sozinha em casa. Terminamos o jantar num silêncio desconfortável, mais empurrando o macarrão no prato do que realmente comendo. Ele deixou o assunto de lado por mais ou menos um dia, mas depois começou a fazer comentários irônicos de vez em quando sobre meu comportamento estranho. Quando eu estava me arrumando para ir à academia sozinha, ele perguntou, vai usar aquelas leggings novas hoje? Com um tom que sugeria algo mais. Outra vez ele me viu passando o rímel antes de sair e comentou, deve ser um treino bem intenso se você precisa de maquiagem para isso. Essa semana, enquanto eu me arrumava para ir à academia, coloquei um conjunto de treino bem bonito. Não vou mentir, ele realmente valorizava minhas curvas. Era um conjunto combinando que eu tinha comprado online há um mês, mas ainda não tinha usado. As leggings eram de cintura alta e realmente se mantinham no lugar durante os exercícios, e o top esportivo dava sustentação suficiente sem me achatar. Ele começou de novo com os comentários dele e fez outra observação grosseira, dizendo que o único motivo pelo qual eu queria ir à academia era para ser observada por outros caras, já que ele não estaria lá para afastar esses olhares. Você nunca usou esse tipo de roupa quando íamos juntos, ele disse de repente. Precisa mesmo estar tão bonitinha para seus treinos sozinha? O tom dele era acusador, e ele cruzou os braços sobre o peito. Essa já era a 3ª ou 4ª vez que ele fazia comentários assim, e eu já estava perdendo a paciência. Resolvi responder no mesmo tom e disse que talvez, se ele não estivesse constantemente respirando o mesmo ar que eu não sentiria que estava sufocando dentro da minha própria casa. Eu sei que foi cruel, mas, sinceramente, ele estava me desgastando. Peguei minha bolsa da academia e saí sem me despedir, batendo a porta um pouco mais forte do que o necessário. Fiquei sentada no carro por 1 minuto, respirando fundo para me acalmar antes de seguir para a academia. O treino foi bom. Fiz uma aula de spinning e me esforcei mais do que o normal, provavelmente para extravasar parte da minha frustração. Mas o tempo todo, os comentários dele ecoavam na minha cabeça, estragando o que deveria ter sido uma experiência agradável.
Quando voltei da academia, ele estava jogando videogame com os fones de ouvido e mal me deu atenção. Acenei enquanto passava por ele, mas ele só fez um leve aceno de cabeça, sem desviar os olhos da tela. Desde que fiz aquele comentário, ele tem sido bem frio comigo, respondendo minhas perguntas com monossílabos ou simplesmente dizendo que não estava a fim de conversar. Perguntei o que ele queria jantar e ele só deu de ombros e disse qualquer coisa. Perguntei se ele queria assistir ao próximo episódio da nossa série, e ele disse que estava muito cansado. Na manhã seguinte, no café da manhã, ele ficou no celular o tempo todo, sem participar da nossa conversa matinal de sempre. Eu sabia que tinha magoado os sentimentos dele, então pedi desculpas pelo que eu disse. Ele deu de ombros e respondeu, tá tudo bem, e voltou a mexer no celular. Mas claramente não estava tudo bem, já que ele continuou me tratando com frieza. No dia seguinte, ele foi trabalhar sem me dar o habitual beijo de despedida, apenas murmurou um te vejo depois, enquanto saía pela porta. A questão é que eu não acho que seja errado querer um tempo só pra mim. Antes de morarmos juntos, nós obviamente tínhamos nossas vidas e espaços separados. Eu tinha meu próprio apartamento e ele tinha o dele. Passávamos a maior parte dos fins de semana juntos e talvez, 1 ou 2 noites durante a semana, mas também tínhamos tempos separados. Agora parece que nos fundimos em uma só pessoa, e estou começando a sentir falta da minha independência. Não é que eu não queira estar com ele, eu amo e vejo um futuro ao lado dele. Mas também acho que é saudável manter um pouco de individualidade em um relacionamento. Ir à academia sozinha parecia um pequeno passo para recuperar um pouco da minha própria identidade. Então, será que estou sendo egoísta por querer ir à academia sozinha? Se alguém tiver algum conselho sobre como explicar para ele porque isso é importante para mim, por favor, me avise. Eu não quero que isso vire um problema maior do que precisa ser. Como posso fazer ele entender que querer um tempo sozinha não significa que eu não queira estar com ele? Postado em uma conta alternativa porque meu namorado sabe qual é o meu perfil. Eu vivo em praticamente todos os fóruns de K-drama RS. Comentário relevante. Pense dessa forma, na cabeça dele, tudo entre vocês dois está perfeito. Ele adora passar cada segundo com você e não percebe que você está se sentindo sufocada. Você não está errada por querer um tempo só pra você. Agora veja do ponto de vista dele. Ele poderia facilmente entrar no Reddit e postar algo do tipo, minha vida perfeita com minha namorada perfeita está em risco porque, desde que ela começou a ir à academia, agora ela quer ir sozinha para ter tempo para ela. Certamente algumas pessoas vão sugerir que, com certeza, ela deve ter conhecido algum cara e está interessada nele. 90% das respostas provavelmente dirão que ele está certo e que você vai traí-lo em breve, se é que já não traiu. Todo mundo que lê isso sabe que é verdade. Converse com ele e tranquilize-o. Eu não posso dizer como fazer isso, mas faça o seu melhor. Deixe claro para ele o quanto ele é importante para você. Atualização 1. Eu só queria agradecer a todos que responderam. Meu post recebeu muito mais atenção do que eu esperava, e eu fiquei um pouco sobrecarregada. Tentei responder algumas perguntas na semana passada, mas foram tantas que não consegui dar conta. Também queria esclarecer que meu namorado não é controlador, nenhum de nós está traindo, e ele não é abusivo de forma alguma. Alguns de vocês estavam fazendo suposições exageradas nos comentários, e eu quero esclarecer isso. Estamos juntos há 5 anos, e uma briga não define o nosso relacionamento inteiro. Alguns de vocês perguntaram sobre o nosso histórico. Como mencionei, nos conhecemos bem antes da pandemia. Nosso relacionamento ficou sério rapidamente porque acabamos ficando juntos durante a quarentena na casa dele, logo quando o lockdown começou. O que seria um fim de semana acabou virando 3 meses. Foi um teste e tanto, mas conseguimos fazer funcionar depois disso. Ficamos em um relacionamento à distância por cerca de 6 meses enquanto eu estava morando com meus pais em outra cidade. Quando as coisas começaram a melhorar, eu voltei para a cidade e aluguei meu próprio apartamento. Então, há cerca de 1 ano e meio, decidimos morar juntos. Agora sobre a atualização. Depois de uma semana em que nós dois estávamos agindo como se a situação tivesse se resolvido, percebi que ainda não estava resolvida. Não sabia mais o que fazer. Estávamos agindo normal na superfície, ainda fazendo refeições juntos, assistindo TV, dormindo na mesma cama, mas havia uma tensão subjacente que nenhum de nós estava abordando. Quando eu mencionava a ida à academia, ele só acenava com a cabeça sem dizer nada. Quando ele voltava do trabalho, não me contava sobre o dia como costumava fazer. Havia uma educação desconfortável entre nós, como se fossemos colegas de quarto que não se conhecem bem, e não parceiros de 5 anos. Segui o conselho de vocês e quis resolver isso de uma forma mais madura. Pensando que fosse um problema de espaço e de comunicação ruim, pedi para meu namorado termos uma conversa mais séria sobre isso. Esperei até depois do jantar, em uma noite de semana, quando normalmente nós relaxamos no sofá. Eu desliguei a TV e sentei de frente para ele. Ele parecia surpreso, mas colocou o celular de lado e me deu atenção. Lógica, se eu precisava de espaço, talvez ele também estivesse sentindo a mesma coisa.
Então, expus novamente os meus sentimentos, mencionei tudo o que eu disse no último post, e disse a ele que entendo que deve ter sido chocante para ele eu não querer mais seguir com nossa resolução de ano novo. Apontei que passamos quase todo o tempo juntos, embora eu adore a companhia dele, às vezes preciso fazer coisas sozinha. Falei sobre como eu costumava ter hobbies antes de morarmos juntos e como sinto falta de atividades que sejam só minhas. Eu propus um compromisso, dividir o tempo na academia. Continuaríamos indo juntos, mas também faríamos atividades separados. Eu iria às aulas sozinha quando surgissem, mas também faria os exercícios com ele, nos aparelhos e outras atividades. Achei que seria uma solução justa. Ainda teríamos tempo juntos na academia, mas também teria meu espaço. Talvez pudéssemos ir juntos nos fins de semana e eu ir sozinha durante a semana. Eu o tranquilizei, dizendo que ele era o único que eu via, e me ofereci para usar meus conjuntos mais bonitos só quando fossemos juntos. Mostrei a ele minha programação de aulas de yoga, com horários na parte da tarde, quando a academia é menos movimentada, e não em horários em que as pessoas costumam ir mais para socializar ou conhecer outras pessoas. Ele parecia irritado por eu ter trazido isso à tona novamente. Disse que já estava superado e que eu deveria fazer o que quisesse. Ele estava fazendo aquele papel de não aconteceu nada, mas a linguagem corporal dele dizia o contrário. Estava sentado rígido, com os braços cruzados, evitando fazer contato visual. Ficava olhando para o celular como se estivesse esperando alguma interrupção. Eu, claro, não aceitei essa postura. Queria uma resolução que fosse boa para ambos. Insisti para saber a opinião dele de verdade, e ele me disse que não se tratava da academia em si. Aqui está a revelação. No final de novembro, eu organizei uma noite de garotas no nosso apartamento, só com duas amigas próximas, a Jan e a Sara. Pedimos pizza, abrimos vinho e passamos a noite colocando a conversa em dia. Sara trouxe fotos dos fantasias de Halloween dos filhos dela, e a Jan estava contando sobre um encontro desastroso que teve no fim de semana passado. Meu namorado estava em casa, mas se afastou e foi relaxar no nosso quarto. Depois do jantar, ele disse que queria nos deixar com o tempo de garotas, e foi assistir algo no laptop com fones de ouvido. Longa história curta, ele ouviu uma conversa em que eu disse que gostaria que houvesse mais romance no nosso relacionamento. Para contexto, eu assisto muitos dramas coreanos e comentei que gostaria de ser levada e desejada como uma personagem desses dramas. Minhas amigas estavam rindo, dizendo que seus namorados também não eram românticos, e a Jay estava me zoando pela minha obsessão com K-dramas, e a Sarah dizia como o marido dela não tinha feito nada romântico desde o nascimento do segundo filho. Era só uma conversa de meninas, comparando nossos relacionamentos com padrões irreais da mídia. O comentário sobre K-drama era uma brincadeira, mas tinha uma verdade por trás do desejo de mais gestos românticos. Ele levou isso muito a sério. Eu não sabia que ele tinha ouvido nossa conversa. Ele deve ter saído para pegar algo na cozinha e acabou ouvindo da sala. Eu fiquei com um pouco de culpa, sabendo que ele ouviu eu falando sobre ele para minhas amigas, mesmo que tenha sido algo relativamente leve. Tentei explicar que o que eu queria dizer era que quase não saímos mais em encontros, que parecia que estávamos sempre de pijama um na frente do outro. Antes, nós nos esforçávamos para nos arrumar para jantares em restaurantes legais, planejávamos viagens de um dia para cidades próximas, nos surpreendíamos com pequenos presentes, mas ultimamente, caímos na rotina de pedir comida e assistir Netflix. Até nossos momentos íntimos estavam se tornando programados, sempre depois do jantar ou antes de um programa, nunca algo espontâneo. Eu sentia que éramos jovens demais para isso, estávamos na casa dos 20 anos, não na casa dos 50. Eu não esperava gestos grandiosos como nos dramas, só mais esforço do que estávamos colocando. A perspectiva dele foi completamente diferente. Ele disse que sentia que eu não apreciava a forma como ele cuida de mim. Mencionou o fato de que ele fez sacrifícios para se mudar por minha causa, que paga a maior parte das contas, que está procurando novos empregos porque eu sugeri, que sempre pede meu takeout favorito sem que eu precise pedir, e outras coisas mais pessoais sobre a família dele. Não me sinto confortável compartilhando detalhes. A voz dele foi ficando mais alta enquanto ele listava essas coisas, e eu percebi que ele estava engolindo tudo há um bom tempo. Sei que alguns de vocês vão ficar curiosos, mas os sacrifícios dele que ele está mencionando foram a mudança do apartamento de um quarto dele para o nosso atual de 3 quartos. Não havia espaço suficiente no antigo para nós dois e nossos escritórios em casa. O apartamento dele era pequeno, em um prédio mais antigo, sem nenhuma comodidade. A mudança era inevitável, e nós vimos todas as opções juntos. O novo lugar fica ainda mais perto do trabalho dele, então não sei qual é o problema dele. Parece que ele está reescrevendo a história para fazer parecer que ele me fez um grande favor ao nos mudarmos para um lugar melhor, que na verdade beneficia os dois. Quanto ao trabalho, ele vive reclamando de como é difícil, que não tem tempo livre.
ele trabalha com saúde e segurança, então sempre digo para ele procurar outro trabalho que o faça mais feliz. Ele chega em casa estressado, falando sobre gerentes de projeto difíceis ou prazos impossíveis, e eu sugiro que ele busque algo que não o drene tanto. Achei que estava sendo uma parceira de apoio, mas aparentemente ele interpretou isso como uma crítica, como se eu estivesse dizendo que ele não consegue lidar com o trabalho, em vez de querer que ele seja mais feliz. Se vocês estão se perguntando, nós dividimos as contas com base na nossa renda, o que eu achei uma divisão justa. Moramos em Ontário, em Etobicoke, que é caro, mas eu pago o que consigo. Ele ganha cerca de 30% a mais que eu, então ele paga um pouco mais do aluguel e das contas. Nosso aluguel é $2.500 por mês, e eu pago $1.100 enquanto ele paga $1.400. Dividimos as compras e outras despesas compartilhadas 50-50, e como fico mais em casa, acabo fazendo mais tarefas domésticas do que ele. Eu cozinho quase todas as noites, faço a maior parte da limpeza e cuido das compras de supermercado durante a semana. Ele tira o lixo e cuida da maioria das manutenções no apartamento, como trocar lâmpadas ou desentupir ralos. O ponto do takeout não é nem justo, já que eu cozinho para ele todos os dias. Não compramos comida fora, talvez uma vez por semana ele compre algo na volta do trabalho. E sim, ele geralmente compra o que eu gosto, mas eu estou cozinhando nos outros 6 dias da semana, planejando as refeições, fazendo as listas de compras e limpando depois. Confie em mim, eu estou fazendo a minha parte como parceira, isso não está em debate. Tudo isso está relacionado à nossa briga sobre a academia, porque ele disse que sentiu que eu estava reclamando dele e procurando soluções em outros lugares. Eu meio que interpretei isso como se ele estivesse dizendo que eu estava procurando romance fora do nosso relacionamento. Eu não sei, mas ele realmente me deixou muito irritada e brigamos sobre isso por uma boa hora e meia. Então você acha que me dar um pé de thai de vez em quando vai compensar a falta de romance real? Eu perguntei, e você acha que eu deveria ser grata por termos nos mudado para um lugar maior que beneficia os dois? Eu estava de pé, andando pela sala enquanto ele permanecia no sofá. Ele respondeu, bem, claramente você não está satisfeita com nada que eu faça, então por que eu iria tentar agora? Você nem quer passar tempo comigo na academia. Ele estava ficando mais alto também, e em um momento nosso vizinho de cima bateu no teto, fazendo a gente abaixar a voz. De qualquer forma, depois de esfriar, pedi desculpas por tudo que eu disse. Foi uma conversa privada, mas ainda assim foi errado falar aquilo. Garanti a ele que eu estava me referindo apenas a coisas superficiais, como flores e sair para encontros, não ao caráter dele como parceiro. Eu só queria que fossemos mais carinhosos um com o outro, menos como colegas de quarto. Eu senti falta dos tempos em que nos enviávamos mensagens doces durante o dia. Eu disse que apreciava tudo o que ele fez por mim e pelo nosso relacionamento, e pedi desculpas por ter feito ele sentir que não estava fazendo o suficiente. Mantive minha posição de que foi injusto ele ver seus sacrifícios e esforços em nossa casa como sendo unilaterais. Eu me esforço por ele diariamente, desde antes de nos mudarmos juntos, e o apoiei em momentos difíceis com a família dele, além de continuar ajustando minha vida ao redor da agenda dele. Lembrei a ele de como eu o apoiei quando a mãe dele ficou doente no ano passado e como sempre estive lá para ele durante o estresse no trabalho. Eu estava mais ofendida com isso do que com qualquer outra coisa. Ele também se desculpou por me dar o tratamento de gelo, por o que disse sobre eu querer atenção e por começar brigas comigo, em vez de simplesmente me contar o que estava pensando. Ele disse que estava envergonhado, e por isso estava sendo defensivo. Ele admitiu que andava se sentindo inseguro ultimamente. Notou que ganhou um pouco de peso enquanto eu estava ficando mais em forma com a academia, e isso estava despertando suas próprias inseguranças. Mas agora estamos bem. Atualização 2. Decidimos ajustar nossa rotina na academia, indo quando nossos horários permitirem, sem pressão. Se for conveniente, vamos juntos, mas agora temos mais flexibilidade. Consegui convencê-lo a tentar uma aula comigo, e ele escolheu a de ir, que não é a minha favorita, mas é um compromisso. Também fizemos uma promessa de tentar ter encontros de verdade uma vez por mês. Compramos ingressos para ver Avatar, The Last Airbender no concerto do mês que vem, algo que ambos queríamos ver. Vai ser bom nos arrumarmos e sairmos juntos para algo especial. Ele vai tentar me surpreender com flores, e eu vou tentar surpreendê-lo com presentes fofos, além de mais momentos de carinho espontâneos. Quanto às finanças, estávamos pensando em renovar nosso contrato de aluguel quando ele terminar, mas agora estamos considerando encontrar algo mais barato. Eu vou cobrir uma vaga de licença maternidade a partir de junho, então espero que o dinheiro extra ajude a aliviar o estresse. Este será provavelmente um assunto que vamos continuar discutindo. Além disso, decidimos parar de ficar respirando o ar um do outro o tempo todo, risos, e aproveitar mais oportunidades para fazer nossas missões individuais. Ele vai começar a jogar basquete com alguns colegas de trabalho às quintas-feiras e eu vou procurar um clube do livro ou talvez fazer uma aula de culinária. Ontem à noite fui à aula de pilates sozinha, enquanto ele encontrou alguns amigos para assistir a um jogo.
Quando cheguei em casa, ele tinha comprado sorvete do meu lugar favorito. Gestos pequenos, mas é um começo. E eu não senti necessidade de verificar o que ele estava vestindo quando saiu com os amigos, porque a confiança vai dos dois lados. Amanhã, estamos planejando tentar um restaurante novo que abriu aqui perto. Vamos nos arrumar um pouco, como fazíamos quando começamos a namorar. Sinto que ambos estamos fazendo um esforço para resolver os problemas reais, e não apenas brigando pela academia. Desculpem pela novela, mas obrigado a todos que me deram conselhos. Eu me senti boba por ter ficado tão nervosa e postado no Reddit, mas agradeço muito pelas opiniões de vocês. Isso me ajudou demais.